O Conselho Celestial existia em um reino além da percepção humana, um salão infinito de luz âmbar e ouro líquido, onde figuras de luminosidade suave se moviam em harmonia silenciosa. O ar vibrava com uma música que era a essência da ordem. Nesse espaço, uma presença se intensificou, e dela emanou uma voz que era o próprio som da criação, profunda e clara. A pergunta foi lançada ao visitante dissonante, uma figura angulosa e observadora que se mantinha à margem. De onde você vem? A resposta veio polida, carregando uma ironia subterrânea, de rodear a terra e de andar por ela. A luz então apresentou um caso. Você não considerou a meu servo Jó? Que não há outro como ele na terra. Um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O visitante, Satanás, soltou um leve suspiro, quase um riso abafado. Seu gesto tornou-se teatral, como um advogado apresentando um caso óbvio. Por acaso Jó teme a Deus em vão? Não foste tu quem colocou um rede, uma cerca de proteção, ao redor dele, de sua casa e de tudo o que tem? De todos os lados, uma fortaleza invisível. Tu abençoaste a obra de suas mãos, e seus bens se multiplicaram na terra. A bênção o segue como uma sombra. Mas estende agora tua mão e toca em tudo o que ele tem. Toca no que ele realmente valoriza. E então verás. Verás se ele não te blasfema na tua própria face. O amor dele é condicional. Senhor, é um comércio. Retire o pagamento, e a devoção desaparecerá. Um silêncio pesado, carregado de significado cósmico, pairou. A luz pareceu contemplar, pesar. Eis que tudo o que ele tem está em tua mão. A fortuna, a família, a saúde do seu mundo. Somente contra ele, contra a sua própria pessoa, não estendas a tua mão. Um clarão sutil cruzou os olhos de Satanás. A centelha de um experimentador que recebeu permissão. Como ordenas? Ele se afastou, dissolvendo-se nas névoas douradas, deixando para trás um rastro frio e momentâneo. Na terra de Uz, a realidade era outra. Os sons celestiais eram substituídos pelo balido de milhares de ovelhas, o grunhido de camelôs, o canto de trabalhadores e o riso de crianças. A paisagem era vasta e fértil. Colinas verdejantes se estendiam até o horizonte. Nos vales, 7.000 ovelhas formavam um mar móvel de branco. À distância, 3.000 camelôs imponentes eram carregados com mercadorias. Em campos arados, 500 juntas de bois puxavam arados, e 500 jumentas pastavam em prados separados. Era uma operação colossal, um testemunho de riqueza e administração bem-sucedida. No centro dessa prosperidade estava a casa principal. Não um palácio ostensivo, mas uma grande, sólida e bela mansão de pedra, rodeada por árvores frutíferas e jardins bem cuidados, irradiando estabilidade e bênção. Ao amanhecer, Jó, um homem de cerca de 50 anos com um rosto forte marcado pelo sol e pela serenidade, estava ajoelhado em oração silenciosa. A luz da manhã iluminava seu perfil, revelando a profundidade de sua comunhão. Não era uma oração apressada, mas uma conversa íntima, cheia de gratidão. Ao se levantar, encontrou sua esposa, Ana, organizando a mesa. Ela era uma mulher de beleza serena, com olhos inteligentes e bondosos. Os mensageiros já partiram para as fazendas do norte? Perguntou ela. Sim, de madrugada. E você, meu amor, dormiu bem? Como uma criança, sob este teto que a graça construiu. Às vezes ainda me pergunto o que fizemos para merecer tudo isso. Jó colocou a mão no rosto dela. Sério. Nada, Ana. A graça não é um pagamento, é um presente. E nossa única resposta deve ser temor e gratidão. Vou oferecer os holocaustos da manhã pelos jovens. Em um jardim privativo com vista para a propriedade, um pequeno altar de pedra aguardava. Jó, ajudado por um servo fiel, Eliam, preparou um holocausto simples.
Seus olhos se voltaram para a direção da cidade onde seus filhos moravam. Senhor, guarda o coração dos meus filhos e filhas hoje. Afasta deles qualquer pensamento de orgulho, qualquer palavra ingrata. Santifica suas festas. Talvez, em sua juventude, tenham pecado e blasfemado contra ti em seus corações, sem nem mesmo perceber. Eu os cubro com este sacrifício, como sempre fiz. Recebe-o, por tua misericórdia. Eliam observava com profundo respeito. O Senhor é um pai como não há outro. Jó. Eles são abençoados. Somos todos abençoados. Eliam. Todos. Enquanto isso, na casa do filho mais velho, Eliabe, a vida pulsava. Os 7 filhos e as 3 filhas de Jó estavam reunidos. Eram jovens belos, saudáveis, vestidos com finas roupas de festa. Comiam, bebiam vinho com moderação, contavam histórias e riam. Não havia luxúria ou embriaguez descontrolada, mas uma celebração vibrante da vida e da união familiar. Jemima, a filha mais velha, tocava a harpa. Aziel, o irmão mais novo, contava uma história engraçada sobre um camelo teimoso. O ambiente era de amor genuíno. Eliabe ergueu uma taça. Um brinde ao nosso pai, cuja integridade ergueu esta casa, e à nossa mãe, cuja sabedoria a mantém. Ao pai, à mãe, responderam todos em uníssono. A alegria era palpável. A escuridão que se aproximava não tinha lugar ali, ainda. A festa continuou, e a noite caiu suavemente sobre aquela felicidade inconsciente. No reino eterno, o conselho celestial se reuniu novamente. A atmosfera era semelhante, mas uma expectativa tênue pairava no ar. Satanás apresentou-se novamente, sua postura um pouco mais confiante. De onde você vem? De rodear a terra e de andar por ela. Andei especialmente pela terra de Uz. E você considerou a meu servo Jó? Ainda retém a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Você estava errado. Satanás não se abalou. Um sorriso estreito e calculista surgiu em seus lábios. Pele por pele. Tudo o que o homem tem, ele dará pela sua vida. Toque no seu corpo, Senhor. Toque na sua saúde, no seu conforto, no seu próprio osso e carne. Então a máscara cairá. Então você verá o cerne do homem. O instinto de sobrevivência, a raiva pelo sofrimento injusto. Estenda agora tua mão, e verás se este teu servo perfeito não te blasfema na tua face. Houve um silêncio mais longo e mais profundo. A luz pareceu ponderar o abismo que estava sendo aberto, o preço do conhecimento que seria revelado. Eis que ele está em tua mão. Mas guarda a sua vida. O sopro dentro dele pertence a mim. Como ordenas? E ele desapareceu. A paz anterior não retornou totalmente. Uma sombra havia sido lançada sobre a história que se desenrolava na terra de Uz. O dia começou como qualquer outro. Jó estava em seu escritório, examinando peles de carneiro com um comerciante, rindo e negociando com justiça. Ana entregava mantas para uma caravana de viúvas que passava. A normalidade era completa. Mas em outra parte da propriedade, um gemido distante se transformou em gritos. Hordas de homens a cavalo, sabeus, emergiram do horizonte como gafanhotos. Eram rápidos, brutais. A carnificina foi instantânea. Os servos de Jó, desprevenidos, foram abatidos. Os bois e jumentas foram roubados. Sangue manchou a terra. Um único servo jovem, Reuel, escondeu-se atrás de uma rocha, seus olhos cheios de terror puro. No mesmo instante, nos campos de ovelhas, os pastores olharam para o céu. Uma nuvem escura e estranha, carregada de eletricidade estática, formou-se diretamente acima do rebanho. Não era uma nuvem normal. Parecia viva, furiosa. Um raio descendente, não como um relâmpago, mas como uma coluna de fogo branco e azul,
atingiu o centro do rebanho. E depois outro, e outro. Era um incêndio sobrenatural, específico, voraz. As ovelhas incendiaram-se instantaneamente, os pastores gritaram e foram consumidos. O calor era tão intenso que derreteu a areia em vidro. Outro servo, Coré, caiu no chão, suas roupas fumegantes. Ele foi poupado por um capricho do fogo. Levantou o rosto, marcado pela fuligem e por um horror indescritível. Simultaneamente, uma caravana majestosa de camelôs atravessava uma passagem montanhosa. Gritos de guerra ecoaram dos penhascos. 3 esquadrões de cavaleiros caldeus, ferozes e organizados, atacaram de 3 lados. Uma emboscada militar. Os servos de Jó, embora armados, foram superados em número e tática. A luta foi breve e sangrenta. Os camelôs foram capturados. Um terceiro servo, Natã, ferido no braço, fingiu-se de morto sob um companheiro caído. Observou, trêmulo, os caldeus saírem. E na casa de Eliabe, a festa estava no auge. A alegria era palpável. Lá fora, o céu escureceu de repente. Um silêncio estranho caiu sobre os pássaros. Então, um sibilo, que cresceu para um ruído ensurdecedor. Um vento furioso, um grande vento que parecia ter vontade própria, surgiu do deserto. Não era um tornado comum. Concentrou-se nos 4 cantos da casa com precisão demoníaca. Dentro, os rostos dos filhos e filhas congelaram em pânico. A música parou. Eliabe correu para a janela. O que é isso? Antes que alguém pudesse responder, houve um estrondo de madeira quebrando e pedra rachando. O teto desabou. As paredes inclinaram-se para dentro. Gritos foram abafados pelo rugido do vento e pelo estrondo da destruição. Poeira e destroços encheram o ar. Silêncio. O vento parou tão repentinamente quanto começou. No meio dos escombros, um quarto servo, Misael, que estava do lado de fora buscando mais vinho, levantou-se, coberto de poeira. Olhou para a pilha de pedras que era uma casa. Nenhum movimento. Nenhum som. Apenas o uivo fantasmagórico do vento morrendo. Seu rosto desfez-se em desespero mudo. No pátio da casa de Jó, a tarde era pacífica. Jó e Ana estavam sentados sob uma figueira, compartilhando tâmaras. Ele ria de algo que ela dissera. A paz era completa. De repente, Reuel, o primeiro servo, entrou correndo no pátio. Suas roupas estavam rasgadas, seu peito sangrava, seus olhos eram loucos. Caiu de joelhos, ofegante, incapaz de falar. Reuel? Pelo céu, o que houve? Fale, homem. Os sabeus, Senhor, vieram do nada. Atacaram a fazenda dos bois. Mataram todos, todos com a espada. Só eu escapei. Os bois, as jumentas, tudo perdido. Jó empalideceu. Ana levou a mão à boca. Antes que Jó pudesse processar, Coré, o pastor queimado, surgiu no portão, cambaleando. Seu rosto e braços estavam com queimaduras terríveis. Parecia um fantasma. Fogo. Fogo de Deus caiu do céu. Um incêndio que não era natural. Senhor, consumiu as ovelhas, os pastores, tudo é cinza. Só eu. Jó tremeu. Apoiou-se na árvore. Ana foi até ele, mas antes que pudesse tocá-lo, Natã, o servo ferido dos camelôs, apareceu, sangrando. Os caldeus, uma emboscada, 3 esquadrões, mataram todos os homens, levaram os camelôs, todos os camelôs. Jó desabou de joelhos. Sua respiração era ofegante. A perda material era avassaladora, mas seu coração ainda se agarrava a um último fio de esperança. Sua família. Sua prole. Olhou para Ana, cujo rosto já estava molhado de lágrimas de pré-luto. Então, Misael entrou. Não correu. Andou lentamente, como um sonâmbulo. Seu rosto não tinha expressão, apenas um vazio de horror.
Dirigiu-se diretamente a Jó e caiu no chão, seu rosto na poeira. Misael, os meus filhos, as minhas filhas, eles estão bem? Fale! Eles estavam, na casa do seu irmão mais velho, comendo, bebendo, um grande vento veio do deserto. Tocou os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre eles. Senhor, todos estão mortos. Não sobrou ninguém. Só eu escapei para te trazer a notícia. Um silêncio total, mais profundo e alto que qualquer grito, engoliu o pátio. A cena diante de Jó não era mais a sua casa, os seus campos, o céu. Era um vazio. Um abismo escancarado onde, um momento antes, estavam os rostos dos seus 7 filhos, o sorriso das suas 3 filhas, o eco do futuro que ele construíra. Tudo se foi. A riqueza, o patrimônio, o legado material sumira em fogo e ferro. Mas isso era cinza. O que se levava a alma era o silêncio que pousava sobre 10 lugares à mesa, sobre 10 corações que não batiam mais. Lentamente, como se cada movimento exigisse erguer o peso de uma montanha, Jó levantou-se. Seus olhos, antes focados na sabedoria e na bondade, agora fitavam um ponto distante e insondável. Suas mãos, firmes em negócios e orações, tremeram ao se aproximarem da borda de seu manto fino, um tecido caro que era a pele visível da sua bênção, o símbolo do seu estatuto abençoado. Ele agarrou o tecido e, com um rasgo seco e terrível que ecoou na quietude do pátio, rasgou-o de alto a baixo. Em seguida, seus dedos encontraram o cabo de uma faca que jazia sobre a mesa de frutas, um objeto comum. Sem cerimônia, levou a lâmina à sua cabeça. Os fios grisalhos, sinais de anos e de respeito, começaram a cair. Ele não os aparou. Rapou. Deixou cair tudo na poeira do chão, um ato de despojamento radical, de identificação com a nudez absoluta da perda. Desceu os degraus da varanda com passos pesados, não em direção à casa, mas para longe dela. Dirigiu-se a um monte de cinzas frias junto à forja, um lugar de desperdício e fim. E ali, sem um olhar para Ana, cujo rosto era uma máscara gretada de dor e incredulidade, lançou-se ao chão. A face encontrou a aspereza das cinzas. O pó, irmão da terra de onde viera e para onde voltaria, recebeu. E então, da profundidade do seu ser, da cova onde a dor tentava estrangular a fé, brotou uma voz. Não um lamento, não um grito de revolta, mas uma afirmação rouca, profunda, extraída da rocha mais sólida da sua alma. No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. Houve uma pausa, um engasgo, um tremor que percorreu seu corpo prostrado. A próxima frase exigia um fôlego sobre-humano. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. E então, a conclusão, não como uma resignação derrotada, mas como um ato supremo de reconhecimento, um cravar a bandeira da fé em solo devastado. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse mais nada. Repousou a testa nas cinzas. Ana aproximou-se, mas não ousou tocá-lo. Viu ali não um marido, mas um monumento à dor e a uma fidelidade que lhe era incompreensível. Ela chorou em silêncio, e suas lágrimas misturaram-se ao pó do chão. Assim, naquele dia, Jó perdeu tudo. E, segundo o relato que atravessa os séculos, em tudo aquilo ele não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas esse era apenas o primeiro acto do drama. A dor, essa inquilina indesejada, tinha apenas começado a cavar os alicerces da sua morada. Os dias que se seguiram foram sombras longas e pesadas. O tempo, outrora medido pelas estações dos rebanhos e pelas visitas dos filhos, tornou-se uma massa informe de sofrimento. Jó abandonou os aposentos principais. Instalou-se num montículo de cinzas na periferia do que fora o seu domínio, uma sentinela em ruínas entre o mundo que morrera e o vazio que restava. Era a sua nova catedral, o seu trono de desolação. Sentava-se imóvel, hora após hora. Seus olhos não viam a paisagem árida. Viam os rostos perdidos.
Seus ouvidos não ouviam o vento. Ouviam ecos de risos agora silenciados. A agonia da alma era uma tempestade constante dentro do seu crânio, um turbilhão de porquês sem resposta. E então, numa madrugada enevoada, veio a segunda vaga. Um arrepio estranho, não do frio, mas de dentro para fora, percorreu-lhe a pele. Um calor anormal, súbito, seguido de uma comichão intensa e profunda. Arranhou o braço com unhas ansiosas. A ponta dos dedos encontrou algo áspero, elevado, alienígena. Na luz pálida do amanhecer, viu uma pústula vermelha e negra, feia, pulsante como um coração de doença. Pensou ser miragem da privação de sono, alucinação da dor. Mas outra brotou no pescoço. E outra na testa. Uma sensação de ardor líquido espalhou-se sob a sua pele, como se fogo correndo nas veias. Uma agonia física, nova e vil, juntou-se à emocional. Contorceu-se, incapaz de conter o desconforto que se transformava em tormento. Rasgou as vestes remanescentes, panos ásperos que já mal o cobriam. Não! O que é isto? O que está a acontecer comigo? As úlceras multiplicaram-se com uma velocidade sobrenatural. Inchavam, estouravam, exsudavam pus e sangue. Em minutos, o seu corpo outrora forte e sadio, marcado pelo trabalho ao ar livre, estava coberto da planta dos pés ao alto da cabeça por uma erupção maligna e dolorosa. A comichão era um suplício, mas tocar as feridas era uma lancinante punição. Rolou no chão, nas próprias cinzas, esfregando a carne em fogo contra o pó frio, na esperança vana de alívio. As cinzas grudaram nas chagas abertas, formando uma crosta grotesca e híbrida de homem e terra. Ofegante, procurou algo, qualquer coisa, para se coçar sem dilacerar a pele. A sua mão, tateando no solo, encontrou um caco de cerâmica partida, afiado de um lado. Agarrou-o. E com movimentos espasmódicos, desesperados, começou a raspar-se, a esfregar a carne com a aspereza do barro cozido. Não era para limpeza. Era um ritual primitivo de autopunição e de um alívio animal. Sangue fresco misturou-se ao pus e às cinzas. Exausto, assentou-se finalmente no meio da pilha, o seu corpo um mapa vivo de tormento. Foi assim que Ana o encontrou. Ela observara à distância, consumida pela sua própria dor muda, mas trouxera água e um pano, últimos gestos de um mundo que já não existia. Ao ver de perto a devastação completa, não apenas a perda, mas a transmutação do seu marido numa criatura repugnante e sofredora, algo dentro dela quebrou. A mulher sábia e amorosa, cuja fé fora construída sobre alicerces visíveis de prosperidade, desabou. Jó, olha para ti. Olha para nós. A voz dela saiu trêmula, carregada de uma raiva que nascia do pavor. Ainda conservas a tua integridade? Ainda te agarras a essa retidão que nos trouxe a asterisco isto asterisco? Ela não esperou resposta. Com um movimento brusco, atirou o pote de água ao chão. A cerâmica estilhaçou-se, a água espalhou-se na terra seca, um símbolo inútil. Para que serve a integridade se ela é respondida com ruína? Para que temer a Deus se o teu medo atrai a desgraça? O grito saiu-lhe, rouco e desesperado. Amaldiçoa a Deus. Diz a palavra. Liberta a raiva que te está a comer por dentro e morre. Que haja um fim para este pesadelo. É melhor um fim límpido que esta agonia sem fim. As palavras pairaram no ar parado, um veneno oferecido como cura última. Jó levantou lentamente o rosto. As pálpebras inchadas quase fechavam os olhos, mas por entre as fendas, ele fitou-a. Não com ira, não com reprovação, mas com uma piedade infinita e cansada. Viu nela o reflexo exato da tentação que sussurrava na sua própria alma. E na sua resposta, travou a batalha mais crucial de todas. Falas como uma mulher tola, Ana. Como alguém que só conheceu o sabor do mel e estranha o fel. Fez uma pausa. Uma onda de dor física contorceu-lhe o rosto.
mas a voz que se seguiu foi incrivelmente clara, uma linha firme traçada na confusão. Aceitaremos de Deus somente o bem e não aceitaremos o mal. Ele respirou fundo, o ar assobiando nos pulmões apertados pela angústia. Em meio a esta escuridão, ainda assim, Ele é Deus. Eu não o compreendo, mas é dele que vem o meu fôlego. E enquanto ele durar, eu não o amaldiçoarei. Ana encarou. Os seus lábios tremeram, mas não saiu mais nenhuma palavra. Não fora convencida, apenas esmagada. Virou as costas e fugiu de volta para a casa vazia, e os seus soluços perderam-se no uivo constante do vento. E naquele momento, a narrativa insiste. Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Mas o clamor do seu coração, esse, estava apenas a começar a arrancar palavras. A notícia da dupla desgraça de Jó, a ruína material e a praga física, viajou mais rápido que qualquer caravana. Atravessou desertos e montanhas, chegando aos ouvidos de 3 homens cuja vida era dedicada à sabedoria e ao debate das coisas divinas. De 3 pontos distintos, 3 viajantes seguiram para Uz. Elifaz, o temanita, era o mais velho. Sua barba longa era branca como a neve do Monte Temã, e seu rosto era um mapa de serenidade contemplativa. Sua sabedoria vinha das tradições ancestrais, das visões noturnas e do peso dos anos. Bildade, o suíta, era um homem na força da idade, robusto, de olhar severo e prático. Para ele, a ordem do mundo era clara. A justiça divina era retributiva, uma lei de causa e efeito tão visível quanto o sol. Zofar, o naamatita, era o mais jovem. Seus olhos eram afiados, seu zelo fervoroso. A sua fé era uma espada de 2 gumes, cortando dúvidas e questionamentos, defendendo a santidade absoluta de Deus com um fervor quase agressivo. Encontrarão-se numa encruzilhada poeirenta, vindos de diferentes direções. O silêncio entre eles era pesado, carregado do propósito sombrio que os unia. O mesmo vento de infortúnio trouxe-nos ao mesmo caminho, disse Elifaz, com uma inclinação de cabeça solene. Assim parece, respondeu Bildade, seu olhar fixo no horizonte de Uz. A queda de um grande carvalho faz tremer toda a floresta. Zofar, impaciente, cortou os preâmbulos. Não podemos deixar nosso amigo na fossa. Devemos ir ter com ele. Condoer-nos e consolá-lo. Sim, concordou Elifaz, ponderando. Mas que consolo se oferece quando os alicerces do mundo desmoronam? Vamos com cuidado. E com silêncio. Seguem juntos. À medida que se aproximavam das terras de Jó, os sinais da devastação tornavam-se patentes. Pastos vazios, currais abandonados, um silêncio onde antes havia vida. Um ar de morte, não apenas física, mas de esperança, pairava sobre o lugar. Finalmente, avistaram-o. De longe, a figura no monte de cinzas era indistinguível de um monturo. Pararam os animais. Ergueram os olhos, tentando decifrar aquela silhueta encolhida. Elifaz não o reconheceu. A postura curvada, a crosta de cinzas e sujidade, a aura de abandono absoluto, aquilo não podia ser o próspero, ereto e sábio patriarca que visitará outrora. Bildade franziu o senho, confuso. Zofar sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Então, como se um véu se rasgasse, a realidade atingiu-os com força brutal. Era ele. A dor, tangível como um campo de força distorcido, emanava daquela figura e atingiu-os no peito. Um gemido abafado escapou-se de Elifaz. Bildade sacudiu a cabeça em lenta negação. Zofar engasgou. E então, movidos por um impulso uníssono de luto, desmontaram. Rasgaram os seus mantos ricos, num som agudo e ritual que cortou o silêncio da planície. Agacharam-se, apanharam punhados do pó seco da estrada e espalharam-no sobre as suas próprias cabeças, deixando a poeira cair sobre os rostos e vestes caras. Era um gesto ancestral, de identificação profunda com a mortalidade, com o pó, com o desespero absoluto.
Aproximaram-se a pé, não como os sábios que eram, mas como homens comuns perante um mistério de sofrimento. Sentaram-se no chão duro, formando um semicírculo a alguns metros de Jó. Não disseram uma palavra. Não ofereceram explicações fáceis ou citações de sabedoria. Simplesmente sentaram-se com ele. Partilharam o seu espaço de desolação. E ali ficaram. O sol pôs-se, pintando o céu de púrpura e laranja, e a noite estrelada envolveu-os. Não se moveram. O sol nasce, cruzou o firmamento implacável e pôs-se novamente. E ainda ali estavam. 1 dia, 2, 3, 7 dias, 7 noites. Durante esse tempo, a câmara invisível da história capturou momentos. Zofar, inquieto, apertando e soltando os punhos, a sua fé impaciente lutando contra a etiqueta do silêncio. Bildade, de olhos fechados, os lábios movendo-se em murmúrios quase inaudíveis de salmos conhecidos. Elifaz, observando Jó com um olhar analítico e pesaroso, a sua mente a tentar encaixar aquela catástrofe nos seus esquemas teológicos. E Jó? Jó raramente se mexia. Um tremor ocasional percorria-lhe o corpo coberto de chagas. Um suspiro profundo, que mais parecia um uivo contido, escapava-lhe dos lábios rachados. A dor era um animal vivo que se aninhara entre os 4 homens, alimentando-se do silêncio. O silêncio, que começara como o mais alto tributo de respeito, tornou-se ele próprio opressivo. Pesado como laje, cheio de perguntas não feitas e de respostas impossíveis. Era o prelúdio. A calma antes da explosão da alma. Ao pôr do sol do 7º dia, o céu tornou-se cor de sangue e âmbar. Jó, que mal alterara a sua posição em toda a semana, moveu-se. Lentamente, como se cada vértebra protestasse, ergueu a cabeça. Os olhos, inchados e vermelhos, focaram-se pela primeira vez nos amigos. Viu neles a piedade, a confusão, a expectativa silenciosa. E algo dentro dele, que fora comprimido, esmagado e fermentado durante 7 dias e noites de agonia muda, finalmente não pode mais conter-se. Estalou. E da sua garganta, ressequida pelas cinzas e pelo pranto não chorado, saiu um rugido rouco que era ao mesmo tempo um canto fúnebre e um grito de guerra contra a própria existência. Pereça, pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem. A voz não se dirigia aos amigos. Elevava-se, dirigia-se ao universo, a ordem cósmica que permitirá o seu nascimento para esta sentença de tormento. Que a escuridão reclame aquele dia. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Porque não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu a miséria dos meus olhos. A poesia do seu desespero era terrível, bela e devastadora. Ele invocava a paz que a morte teria trazido, um descanso que lhe fora roubado. Por que não morriam na madre? Por que não expirei ao sair do ventre? Por que me receberam os joelhos? Por que os seios, para que mamasse? Pois agora repousaria tranquilo. Teria dormido e estaria em descanso, com reis e conselheiros da terra, onde o pequeno e o grande estão ali, e o servo é livre de seu senhor. E então, o lamento virava-se para o presente insuportável. Por que se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de alma, que anseiam pela morte, e ela não vem? Que cavam por ela mais do que por tesouros escondidos, e se alegrariam com a sepultura. Os amigos estavam chocados. Esta não era a submissão silenciosa, a paciência resignada que esperavam do Jó que conheciam. Era uma revolta angustiada, um questionamento radical do valor da vida, um amaldiçoar do próprio dia do seu nascimento. Era humano, demasiado humano, e isso assustava-os mais do que as suas feridas. Elifaz foi o primeiro a recuperar a voz. A compaixão no seu rosto misturava-se agora com uma leve, mas firme, reprovação. Um amigo verdadeiro deve corrigir o irmão que erra, mesmo, sobretudo, no vale da sombra. Se alguém intentar falar-te, ficarás cansado. Começou,
a voz suave mas firme como a de um professor perante um aluno brilhante que se extravia. Mas quem poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras erguiam os que tropeçavam. Fez uma pausa, deixando o contraste pairar no ar. Mas agora que o mal te sobreveio, tu te desanimas. Tu tropeças, Jó. Apelou então ao que acreditava ser o centro da identidade de Jó, o seu temor reverencial. Ora, onde está o teu temor, a tua confiança, e a esperança na tua integridade? E lançou a primeira pedra da acusação teológica. Lembra-te, peço-te, qual inocente jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Aí estava o cerne do seu mundo, moralmente ordenado, previsível. O sofrimento não era aleatório, era pedagógico, corretivo. Pelo que tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam maldade, isso mesmo cegam. Perecem pelo sopro de Deus e pela rajada da sua ira. Para dar peso divino ao seu argumento, Elifaz partilhou uma experiência mística. Um sussurro veio a mim, uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens. Um espírito passou por diante do meu rosto, e meus cabelos se arrepiaram. Ouvi uma voz: porventura o homem mortal será mais justo que Deus? Será o varão mais puro que o seu Criador? A conclusão era inevitável, e ele oferecia-a como remédio. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. Calou-se, convencido de que trouxera luz, consolo e correção. Mas para Jó, aquelas palavras soaram como um diagnóstico frio, distante e profundamente errado. A sua resposta não foi uma refutação lógica. Foi um grito de dor que engolia a acusação. Ah, se a minha miséria fosse pesada, e colocada toda junta na balança, pois pesaria mais que a areia do mar. A sua voz era um fio rouco de agonia. Por isso minhas palavras são precipitadas, pois as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. O meu espírito bebe o seu veneno. Os terrores de Deus se arranjam contra mim. Descreveu então a condição humana como a sentia. Uma labuta sem sentido, uma sentença de trabalho forçado. Não é o homem forçado a labutar na terra? Os seus dias não são como os do mercenário, como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pelo seu salário. Assim herdei meses de vaidade, e noites de enfado me foram designadas. Mas então, no coração mais negro desse desespero, acendeu-se uma chama de fé pura, não na justiça imediata, mas na vindicação final. Foi uma das declarações mais transcendentais que já ecoaram na história humana. Oh, se registrassem as minhas palavras! Oh, se fossem escritas num livro! Que fossem esculpidas com pena de ferro em chumbo, ou gravadas na rocha para sempre. Inclinou-se para a frente, o corpo a tremer de dor, mas os olhos, por entre o inchaço, brilhavam com uma luz interior de certeza absoluta. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão, e não outro. E por isto o meu coração desfalece dentro de mim. Era um paradoxo impressionante. A certeza da visão futura de Deus coexistia com a experiência presente da sua aparente hostilidade. Os amigos ficaram perplexos. Redentor? Ver a Deus em carne, mesmo após a morte. Isso não se encaixava em nenhum dos seus esquemas teológicos ordenados. Soava a presunção ou a loucura. Bildade, menos paciente e mais afeito à justiça retributiva clara, não se conteve. A sua resposta foi um golpe, não um abraço. Até quando falarás tais coisas? As palavras da tua boca são um vento forte, um vento oriental que seca tudo. A sua voz era áspera, impaciente. Porventura Deus perverte o direito?
Ou perverte o Todo-Poderoso a justiça? E lançou a primeira acusação direta e brutal. Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Apelou à autoridade intemporal, maior que qualquer experiência individual. Pergunta agora às gerações passadas, e considera o que seus pais descobriram. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Eles te ensinarão, te falarão, e do seu entendimento proferirão palavras. A sua conclusão era uma promessa condicional, um se, então, que colocava a culpa e a solução no colo de Jó. Deus não rejeita o íntegro, nem fortalece as mãos dos malfeitores. Ainda te encherá de riso a tua boca, e os teus lábios de louvor. Se, claro, ele se arrependesse do pecado que, pela lógica de Bildade, tinha de existir. Jó quase riu, um som amargo e doloroso que mais pareceu um arquejo. Sim, na verdade sei que é assim. Mas como pode o homem ser justo para com Deus? A pergunta era retórica, carregada de uma nova percepção. Se ele quiser contender com ele, não lhe responderá uma vez entre mil. Começou então a enumerar, não os seus próprios sofrimentos, mas o poder assustador, incompreensível e majestoso do próprio Deus. Terremotos, eclipses do sol, maravilhas nas profundezas do abismo e nas sombras da morte. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Ele remove os montes, e eles não o sabem. Ainda que eu seja justo, não levantarei a minha cabeça, estou farto da minha vida. A minha alma escolhe antes a morte. Eu desprezo a minha vida. Jó não negava a justiça de Deus. Pelo contrário, declarava-a tão vasta, tão complexa, tão além da compreensão humana, que o modelo simplista de pecado, castigo imediato dos seus amigos lhe parecia agora infantil. Se Deus era tão grande, talvez os seus caminhos fossem inescrutáveis, e não uma simples máquina distribuidora de recompensas e punições. Zofar, o mais jovem e fervoroso, não conseguiu mais conter a sua indignação. A dor de Jó, aos seus olhos, transformará-se em arrogância intelectual, em autodefesa pecaminosa. Não responderá à multidão de palavras, e ficará justificado o homem falador. Explodiu, a paixão a incendiar-lhe as palavras. Faremos nós silêncio por ti? Quando escarneces, não haverá quem te confunda? Pois tu dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Para Zofar, a profundidade do sofrimento era prova direta da profundidade do pecado oculto. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é muito mais complexa do que tudo o que pensas. Então saberias que Deus até esquece parte da tua iniquidade. A sua teologia era de transcendência absoluta. Podes descobrir as coisas profundas de Deus? Podes chegar à perfeição do Todo-Poderoso? É mais alta do que os céus. Que poderás fazer? Mor profunda que o Sheol. Que poderás saber? E a sua solução era a mais direta e prática de todas. Arrependimento rápido, reforma imediata. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele. Se a injustiça estiver na tua mão, lança-a para longe. Então levantarás o teu rosto sem mácula. Serás firme e não temerás. E assim se desenrolou o primeiro ciclo de discursos. O padrão estava estabelecido. Acusação dos amigos, lamento e defesa de Jó, que gradualmente se transformava num questionamento não da sua inocência, mas dos próprios caminhos de Deus. A compaixão inicial dos amigos dissipava-se, substituída pela frustração e pela certeza crescente de que Jó era culpado de algo, e que a sua teimosia em não confessar era um pecado adicional. O debate prolongou-se por mais 2 ciclos. As palavras tornaram-se mais ásperas, as acusações mais diretas, a frustração mais profunda. Elifaz, no segundo ciclo, abandonou a sutileza e acusou Jó de pecados sociais graves. Negar pão ao faminto, vestes ao nu, oprimir órfãos e viúvas. Não é a tua malícia muita, e não tem fim as tuas iniquidades.
A calamidade era, portanto, o salário justo de um pecado oculto mas vasto. Jó respondeu com sarcasmo e uma dor ainda mais profunda. Tendes sido para mim médicos inúteis. Quem dera que calassem de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. O seu clamor tornou-se mais existencial. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Era outra declaração paradoxal de fé. Confiança no mesmo ser que parecia ser o seu carrasco. Bildade repetiu as suas acusações, agora com imagens vívidas do destino do ímpio. A sua luz apaga-se, os seus passos encurtam-se, o laço apanha-o pelo calcanhar. A implicação era transparente. Asterisco isto é você, Jó asterisco. E Jó, cada vez mais cansado da argumentação, começou a afastar-se dela. As suas respostas tornaram-se mais contemplativas, focadas na brevidade da vida humana e na natureza assustadora do poder divino. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Já não queria discutir com eles. Queria falar com aquele que realmente importava. O terceiro ciclo foi truncado, caótico, marcado pela raiva e frustração de ambos os lados. Zofar nem sequer conseguiu dar a sua terceira réplica. A discussão perderá o fôlego. Jó, no entanto, encontrou uma última energia para um juramento de inocência solene e detalhado, um dos textos mais comoventes e legais da literatura mundial. Ele listou virtude após virtude, negando maldade em atos, palavras e até pensamentos. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva. Se retive do pobre o seu desejo. Se vi alguém perecendo por falta de vestes. Se levantei a mão contra o órfão. Se a minha terra clama contra mim. E então, lançou o desafio final, não aos amigos, mas ao céu. Ó, se alguém me ouvisse. Eis aqui a minha assinatura. O Todo-Poderoso me responda. O livro que o meu acusador escreveu. Certamente o levaria sobre o ombro, e o ataria sobre mim como uma coroa. As minhas palavras declararia ao pé da letra, como a um príncipe me apresentaria. O silêncio que se seguiu foi total e carregado. Os amigos não tinham mais nada a dizer. A sua teologia falhara. Os seus conselhos foram rejeitados. Sentaram-se, impotentes e irados, num impasse absoluto. Foi então que um quarto homem, que ouvirá tudo em silêncio, não aguentou mais. Eliú, mais jovem, esperara por respeito à idade dos outros, mas o seu sangue fervia de indignação. Contra Jó, por justificar a si mesmo em vez de a Deus, e contra os três amigos, por falharem em refutar Jó adequadamente. Eu sou jovem, e vós sois muito idosos, por isso me acanhei e temi de vos declarar a minha opinião. Começou, a voz jovem e fervorosa a quebrar o silêncio pesado. Mas o espírito dentro de mim me obriga. Dirigiu um longo e apaixonado discurso, servindo de ponte teológica entre o debate humano e a voz divina. Rejeitou a ideia de que o sofrimento é sempre punição, introduzindo a noção subtil de que pode ser disciplina, um meio de Deus falar, de impedir o orgulho, de purificar. Deus fala de uma maneira, sim, de duas, porém o homem não atenta. Num sonho, numa visão noturna, ou pela dor no leito, quando os ossos estão moídos. Então a sua vida se abomina ao pão, e a sua alma à comida desejável. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem é ensinador como ele? Eliú preparou o cenário. Falou da majestade, da justiça e dos métodos inescrutáveis de Deus. Quando terminou, o ar sobre o monte de cinzas parecia eletrizado, pesado com a expectativa. A discussão humana esgotara-se completamente. O palco estava agora vazio e preparado para a única voz que poderia responder. O céu, que estivera claro, escureceu em minutos. Não como uma tempestade comum. Nuvens negras e roxas rodopiaram, não ao acaso, mas convergindo para um ponto exato acima do monte de cinzas e dos 5 homens.
Um vento começou a uivar, mas não era caótico. Formava um padrão espiralado preciso, um redemoinho colossal que parecia ligar a terra ao céu. No coração do turbilhão, não havia escuridão, mas uma luz opaca, brilhante, indistinta, que pulsava com poder contido. Então, uma voz. Não um trovão que estilhaça os ouvidos. Era uma voz feita do próprio som do universo em movimento, profunda, calma e avassaladora, que não vinha de um ponto, mas preenchia todo o espaço, vibrante dentro do próprio osso e da alma. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A pergunta ecoou, não como um rugido, mas como uma verdade fundamental que fazia o próprio solo tremer. Jó, Eliú, Elifaz, Bildade e Zofar encolheram-se. A dor, os argumentos intrincados, as certezas teológicas, tudo de repente pareceu pequeno, frágil e incrivelmente insignificante. A voz não respondeu a nenhuma das perguntas de Jó. Em vez disso, fez perguntas. Uma torrente de imagens majestosas e irrespondíveis inundou a mente de todos. Cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. A cena diante dos seus olhos, ou dentro das suas mentes, transformou-se. Viram, como num sonho cósmico, a terra formar-se a partir do vazio, as medidas serem estabelecidas com precisão infinita, a pedra angular ser assentada. Ouviram o canto das estrelas da alva, a aclamação jubilosa dos filhos de Deus. Era beleza pura e poder absoluto. A voz continuou, cada pergunta uma janela para uma maravilha inatingível. Os tesouros da neve e do granizo, reservados para o tempo de angústia. O caminho predeterminado da luz, que o homem não pode alterar. As Pleiades e Órion, constelações cujas leis cósmicas e laços são obra divina. O instinto infalível do gavião que migra para o sul, e da águia que faz o seu ninho nas alturas inacessíveis dos rochedos. Cada imagem era uma lição silenciosa. A cada uma, a pergunta implícita tornava-se mais clara. Você, Jó, consegue governar isto? Você compreende sequer os mecanismos mais básicos da minha criação? E então, a voz apresentou duas criaturas lendárias, descritas não como monstros a serem temidos ou destruídos, mas como obras-primas do poder e da imaginação divina, testemunhas da realidade selvagem e indomada que existe além do controle e da compreensão humana. Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo. Ele é a obra-prima dos meus poderes. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Viram um animal colossal, como um hipopótamo de proporções míticas ou uma criatura primordial, indestrutível, despreocupado, deitado sob os lotos, impávido perante a enchente do Jordão. Era a personificação da força bruta e pacífica da terra, totalmente dependente e, no entanto, totalmente livre na sua esfera. Podes pescar o Leviatã com um anzol. Vês nele algo sem temor? Ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Agora viram o Leviatã, semelhante a um crocodilo colossal ou a um dragão marinho, uma criatura de escamas impenetráveis como escudos, cujo sopro acende brasas, cuja simples força faz tremer os poderosos. Era o senhor do caos aquático, intratável, impossível de domesticar, uma força além da dominação humana. O ponto não era o medo, mas o assombro. Deus não estava a mostrar monstros para aterrorizar, mas obras de arte do seu poder para humilhar pela beleza e pela força. Se você não pode sequer enfrentar, muito menos compreender, as criaturas mais formidáveis que eu criei e controlo, perguntava a voz silenciosamente, como ousa questionar e exigir contas dos meus caminhos com a tua vida minúscula, breve e sofrida. O redemoinho diminuiu. A luz no centro ainda brilhava, mas agora de forma mais suave. Jó estava de joelhos, o rosto enterrado nas mãos calejadas e feridas. Ele não receberá uma resposta para o seu sofrimento. Não obtivera uma explicação para a morte dos seus filhos, para as úlceras, para a ruína. Em vez disso,
receberá algo infinitamente maior. Uma visão. Vir alguém. A presença esmagadora, criativa e assombrosa do Criador preencher o vazio das suas perguntas, não com explicações, mas com relação. Lentamente, como se saísse de um transe, ergueu a cabeça. As feridas ainda lá estavam, purulentas e dolorosas. As perdas ainda eram reais e lancinantes. Mas algo fundamental, no centro do seu ser, tinha mudado. Eis que sou vil, que te responderia eu. A sua voz era um sussurro rouco, mas ganhou força a cada palavra. A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Fez uma pausa, engoliu em seco. Lágrimas limparam trilhos na crosta de cinzas e pus do seu rosto. Não eram lágrimas apenas de dor, mas de uma humilhação que era, paradoxalmente, libertadora. Eu te conhecia só de ouvir, confessou, a voz a tremer de emoção. Pelos relatos dos pais, pelos salmos cantados nos cultos, pela sabedoria transmitida. Asterisco, asterisco, mas agora os meus olhos te veem. E então, a conclusão inevitável, o verdadeiro arrependimento. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não era um arrependimento de um pecado específico que causará a sua desgraça. Era um arrependimento existencial, de ter reduzido o infinito, o Criador, a um problema teológico a ser resolvido, a um administrador de justiça distributiva a quem se podia apresentar uma petição. Arrependia-se da sua pequenez, da sua visão limitada, não da sua inocência proclamada. E nesse arrependimento, nesse ser esmagado pela majestade, havia uma libertação e uma paz profundas. Ele fora visto, ouvido e, finalmente, respondido pelo próprio Deus. Nada mais era necessário. A voz dirigiu-se então a Elifaz, o porta-voz dos 3 amigos. O tom era de repreensão solene e inapelável. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A ironia era perfeita e devastadora. Jó, o queixoso, o revoltado, o questionador radical, falará o que era reto. A sua dor era real, o seu clamor era autêntico, a sua luta era honesta perante Deus. Os 3 amigos, com a sua teologia precisa, fria e defensiva, falaram falsidades sobre Deus. Reduziram-no a uma fórmula, aprisionaram-no num sistema de retribuição mecânica, e em nome da defesa da sua justiça, cometeram a maior injustiça. Falharam na compaixão e caluniaram o caráter do próprio amigo que pretendiam consolar. Agora, pois, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Os 3 amigos, aterrorizados e profundamente humilhados, não discutiram. Foram, adquiriram os animais, voltaram para o monte de cinzas onde Jó ainda estava. Mas agora a sua postura era diferente. Uma paz serena, nascida do encontro, começava a substituir a agonia furiosa. Elifaz aproximou-se, incapaz de olhar Jó nos olhos. Irmão Jó, perdoa-nos. Falamos tolice. Pensávamos defender a Deus, mas apenas o diminuímos com a nossa pequena sabedoria. Intercede por nós, como o Senhor ordenou. Jó olhou para eles, estes homens que, durante semanas, tinham sido a voz da acusão, que aumentaram o seu isolamento e a sua dor com palavras duras. No seu rosto não havia triunfo, nem amargura. Havia compreensão e uma compaixão mais profunda, forjada no fogo da própria provação e agora refinada pela visão de Deus. Acenou com a cabeça em silêncio. Virou-se, e ali, no meio das cinzas, ergueu os braços marcados pelas úlceras agora em cicatrização em direção ao céu que se acalmava. E orou. Não por si mesmo, não pelos seus bens perdidos ou pela sua saúde, mas por aqueles 3 homens que o feriram. Foi o acto final e supremo da sua integridade. Perdoar e abençoar os seus acusadores,
interceder por aqueles que lhe falharam como amigos. E a história registra que foi quando Jó orou pelos seus amigos que o Senhor virou o seu cativeiro. A restauração não começou com um milagre econômico, mas com um milagre no coração. Quando a ferida do ressentimento foi curada pela intercessão, o caminho para todas as outras curas ficou aberto. A restauração não foi um evento mágico instantâneo, mas um processo orgânico, lento e gracioso, tal como a ruína fora súbita e violenta. As feridas de Jó começaram a cicatrizar. As úlceras fecharam-se, deixando marcas profundas que carregaria para o resto da vida, não como estigmas de vergonha, mas como medalhas de uma batalha travada e vencida na alma. Parentes e antigos conhecidos, que haviam desaparecido no tempo da desgraça, voltaram, cheios de vergonha e hesitação. Vieram não apenas com palavras, mas com gestos concretos de restituição e comunhão restaurada. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Eram símbolos, mas símbolos importantes de que ele era novamente parte de uma comunidade. Os campos que estavam vazios e silenciosos começaram, lentamente, a encher-se de vida. Os rebanhos voltaram em dobro, não por aparição milagrosa, mas através de negócios abençoados, de crias abundantes, de uma recuperação que parecia brotar da própria terra renovada. 14.000 ovelhas pastavam onde antes havia cinzas. 6.000 camelôs cruzavam os desertos. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas povoavam as fazendas. A prosperidade era maior, mas agora era diferente. Já não era o alicerce da sua identidade, mas um dom que ele sabia poder ser dado e tirado. E veio uma nova família. 7 filhos e 3 filhas nasceram de novo no seu lar. A casa, outrora um eco de silêncio, encheu-se novamente com o ruído da vida. Ana segurava a mais nova, Keren Apuk, nos braços, e as suas lágrimas eram de uma alegria profundamente consciente, que carregava a memória da perda mas não era por ela aprisionada. Jó abraçava o seu novo primogênito, olhando nos olhos sem tentar substituir o filho que partirá, mas honrando aquela nova vida como um dom distinto e precioso. As filhas, a quem chamou Jemima, Késia e Keren Apuk, tornaram-se famosas. Disse que em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas. A beleza ali não era apenas física, era um símbolo exterior da graça extraordinária, da beleza que pode surgir das cinzas, que coroava o final da história. E num gesto revolucionário para sua época, Jó deu às filhas herança entre os irmãos. Era um testemunho final e prático da sua justiça, e do valor incomparável que a provação lhe ensinara a atribuir às pessoas, e não às posses. Os anos passaram, muitos anos. Jó viveu 140 anos após as suas provações. Viu os seus filhos crescerem, casarem, terem filhos. Viu os filhos dos seus filhos, e os filhos destes, até a 4ª geração. A sua vida tornou-se uma tapeçaria longa, onde os fios escuros da dor estavam entrelaçados com fios dourados de bênção, formando um padrão complexo e belo que só podia ser visto de longe, do fim. Num entardecer tranquilo, já muito idoso, com a barba branca como a neve e o rosto marcado pelas cicatrizes antigas que nunca desapareceram, mas suavizadas pelo tempo, Jó estava sentado sob uma grande árvore no jardim da sua casa. Estava rodeado. Netos corriam à sua volta, bisnetos gatinhavam na relva. O ar estava cheio de risos e vida.